Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem vos fala é seu amigo e irmão Daniel Duarte. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade no estudo bem polêmico esse estudo, né? Se fala bastante, parece que nunca chega à conclusão. É o estudo sobre o dízimo. Eu não sei porque é um assunto que hoje, atualmente, ele é recebido em forma de dinheiro, e tocar no assunto de dinheiro, aí você já viu que é o final, né? Mas o dízimo, nós estudamos no estudo passado do livro de Malaquias, algumas poucas coisas. Eu falei em síntese, não foi completamente, né? Tem muitos estudos aí, você pode achar, pesquisar e achar. Mas o dízimo, aí as pessoas, depois que cita Malaquias e você fala disto, não está no Novo Testamento, a pessoa cita Mateus 23, 23. Mateus 23, 23 é o fim da picada contra os que não gostam do dízimo ou que não dá o dízimo e tal. Irmão, não é gostar ou não é dar, se não crê no dízimo, não é questão de crer, não é crença, não é fé, porque tem pessoas que creem em mais de escultura, tem pessoa que crê numa cobra, num pé de pau, num pé de árvore, crê num rato, crê numa vaca, crê no hinduísmo, um monte de coisa tem lá, né? Mas a questão não é de crer, não é ter fé, acreditar, é se estar de acordo com a escritura realmente. Não é aquilo, eu li um versículo da Bíblia, tá de acordo com a Bíblia, tem que praticar, tá de acordo com a escritura, tem que praticar. Mas, será que aquele texto que eu estou lendo, eu posso aplicar a você, a igreja? Deve ser fazer os questionamentos. Senão você distorce, você usa a Bíblia com o seu bel prazer, não é assim não. Vamos lá então, Mateus 23, 23 fala do dízimo. Será que fala do dízimo? Vamos ler primeiro lá, né? Também já recomendo, como recomendei no primeiro vídeo, ou no vídeo sobre o Malaquias. Se você não tiver tempo de assistir esse vídeo completo, recomendo que não assista agora. Assista quando você estiver tempo para assistir. Então você vai usar de preconceito, coisa que é muito usado hoje no Brasil, né? Vamos lá então. Vamos, Mateus capítulo 23, versículo 23. Existe o apelismo, né? O apelismo. O que é apelismo? São apelos que o sistema de apelo que as pessoas usam quando querem obter algum sucesso. Chega uma pessoa e você fala, você é dizimista? A pessoa diz, mas o dízimo eu posso praticar hoje, é de acordo com a escritura e tal. Só que diz que eu pratico é de acordo com a escritura. Aí alguém vai dizer para você, mas o dízimo você tem que dar, mas não é da lei? Algum diz. Aí um diz, não, mas Abraão não deu dízimo, o dízimo é antes da lei. Aí você vai para o dízimo de Abraão. Vê lá que o dízimo de Abraão não é um dízimo que você possa servir de exemplo para uma pessoa praticar. Certo? Já assista o vídeo aí sobre o dízimo de Abraão que você vai ver. Aí o outro diz, não, mas o dízimo de Jacó. Aí você vai ver também que aquele ato que Jacó cometeu sobre a questão do dízimo não é recomendado para uma pessoa que quer praticar o dízimo hoje. Porque se ele praticar de acordo com Jacó, de acordo com Abraão, como já falei anteriormente, o pastor, o líder não vai aceitar. Ele cita ele, mas quando você vai de acordo com o dízimo, ele não quer. Aí não tem pra onde fugir, ele diz, não, mas Malaquias 3:10 diz, trazei todo dízimo a cada tesouro. Trazei pra onde? Leva pra onde? A cada tesouro. Mas onde é que está a cada tesouro? A cada tesouro é a minha igreja, a minha denominação. E a mentira vai começar por aí, a distorção. Meu Deus do céu. O dízimo bíblico é impraticável. Porque trazei todo dízimo a cada tesouro. Onde está a cada tesouro? O dízimo está ligado a sacerdote, a templo, onde tinha os depósitos, aquela tesoura era o depósito do templo, onde tinha vários fatores que envolvem, né? Eu vou deixar até na descrição do vídeo aí também sobre a questão do dízimo. Aí quando não dá para sustentar a questão do dízimo, que são os malaquianos, aqueles que gostam do Malaquias, já pegaram Malaquias 3:10 e tal, aí eles vão para Mateus. Você diz, mas Malaquias é o Antigo Testamento, se a pessoa for dizer assim para eles. Não, mas no Novo Testamento já diz, Jesus falou que nós devemos dar o dízimo, nós devemos dar o dízimo. Ele se esquece que a palavra nós está incluindo a igreja, e nós somos gentílicos. Vamos ler. Mateus 23, versículo 23. Agora vamos ver para onde eu vou apelar, né? Nós chegamos em Mateus. A última apelação dos pastores, dos ministros que dizem que tem que dar o dízimo. Vamos lá então.
Ai de vós. Pronto. Começa aqui. Ai de vós. No contexto, é uma censura, uma repreensão que Deus está dando para os líderes religiosos. Vamos lá. Todo texto tem seu contexto. Como costumo falar, um texto sem contexto é um corpo sem cabeça. E corpo sem cabeça não pensa. É assim, é um texto isolado do contexto. Não há pensamento conclusivo. Vamos lá. Então falou Jesus às multidões. São pessoas que estavam ao redor de Jesus. E aos seus discípulos. Aqui tem até agora dois tipos de pessoas. As pessoas da multidão e os discípulos. Vamos ver aqui na linguagem de hoje. Também fala seu discípulo. NVI. Aos seus discípulos. Bíblia Viva. Aos seus discípulos. Temos aí, discípulos são aqueles seguidores que provavelmente seriam os fiéis, né? Os apóstolos, né? Vamos lá então. Na cadeira de Moisés, ele já está falando a questão da lei mosaica, já começou a entrar aqui. Se assentam os escribas e fariseus. Bom, vamos botar aqui. Com quem Jesus está direcionando aqui? Primeiro vem multidões. Depois vem. E falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Agora o discípulo. Depois as duas classes que são muito próximas, vamos dar tudo uma só aqui, mas são funções diferentes, mas era no mesmo contexto. Não. Então, tem três aqui: as multidões, os discípulos, os escribas e fariseus. E Jesus falou às multidões, os discípulos, dizendo. Agora vai começar falando para quem? Para a multidão ou ao discípulo? Não. Na cadeira de Moisés estão sentadas as multidões e os discípulos? Não. A crítica, ele estava falando para a multidão, o discípulo, e a crítica estava sendo direcionada para os escribas e fariseus. Então eles estavam fazendo, já estava falando para multidões, discípulos e os fariseus e escribas. Antes de nós continuar aqui, no começo aqui, nós vamos fazer uma coisa interessante aqui. Leva o seu raciocínio agora. Ai de vós. Agora, ai de vós quem? Escribas, a terceira parte. Os escribas, vamos tirar aqui, os fariseus, e vamos tirar aqui, os discípulos e a multidão. Vai ficar quem? Os fariseus. Então, ai de vós, escribas e fariseus. Aquele que acabamos de falar no começo. Está falando direcionado para eles. Líderes religiosos. São líderes religiosos. Que era na linguagem de hoje, fala os mestres da lei. O que fala lei aqui? Quero dizer para vocês que nesse período aqui, que Jesus está falando aqui, ainda era velha aliança, certo? Aqui ainda era Antigo Testamento. Jesus estava pré-estabelecendo, estava perto de estabelecer a nova aliança. Porque Jesus veio para trazer a graça, capítulo nova aliança, versículo 18 do livro de João, 17. Porque a lei, a lei de novo aqui, ó, preste atenção. Porque a lei, aquela mesma lei que nós acabamos de ver aqui, Mateus capítulo 23, aqui. Ai de vós, escreva aqui na linguagem de hoje. Bem, já deixa bem claro aqui, ó. Ai de vocês, mestres da lei, que inclui o escribas e os fariseus, que seriam os mestres da lei. Ai de vós, de vocês, mestres da lei, direcionada para eles, Assim como Malaquias capítulo 1, versículo 1 diz: palavra de Deus, do Senhor, a Israel, por intermédio do profeta Malaquias. Aqui é a palavra de Deus aos fariseus, aos mestres da lei, por intermédio de Jesus Cristo. Lembre desses dois pontos principais, para poder entender esse versículo aqui. Ai de vocês, mestres da lei. Lei de quê? Lei mosaica, que estava escrita na cadeira de Moisés, a qual nós acabamos de ler, da lei. João capítulo 1, estamos novo. João capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por meio de Moisés.
O dízimo que as pessoas estão praticando hoje, se fosse para praticar, seria o dízimo da lei. Certo? O dízimo da lei. Não é o dízimo, já quero deixar claro, não é o dízimo de Abraão, não é o dízimo de Jacó. Eu falo um porquê nos vídeos, eu vou deixar na descrição aí os dois ou os 3 vídeos que falam sobre essa questão aí. Aí vocês vão analisar lá por que não é praticável o dízimo de Abraão e o dízimo de Jacó. Não serve de exemplo para a igreja. O que seria, que fosse possível, se fosse praticável, seria o da lei. Da lei. Aí a lei foi dada por um e-mail de Moisés. Agora nós estamos em quê? A graça viera por intermédio de Jesus Cristo. Então esse Jesus Cristo que veio está falando para os fariseus. Mas Jesus Cristo ele veio para estabelecer a nova aliança. Veio trazer a nova aliança. Veio trazer a graça e a verdade. Vieram por Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo. Mas qual foi o tempo que foi? Porque tem um tempo que foi fixado. Aonde foi fixado a lei mosaica? Aonde foi dado os mandamentos, o estatuto? Em qual momento da história de Moisés que foi fixado? Não foi quando Moisés nasceu. A lei mosaica não foi estabelecida no dia que Moisés nasceu. Teve um momento que foi estabelecido. Foi estabelecido no Egito? Não. Ele fugiu para o deserto. Foi lá no deserto, no Monte Horebe, que foi estabelecido depois de 40 anos. Moisés tinha 40 anos aproximadamente. Malaquias, capítulo 3, capítulo 4, versículo 4, como já lemos no estudo passado. Lembrai-vos da lei de Moisés, porque o povo estava esquecendo, esses líderes religiosos. Meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e ordenanças. Então, quando Moisés nasceu, não foi estabelecida a lei mosaica. Depois de 40 anos ou mais, que foi estabelecido a lei mosaica. De acordo com os estudiosos, Moisés saiu do Egito com 40 anos, passou 40 anos no deserto. Então foi com 80 anos que foi estabelecido a lei mosaica. Foi dado a lei para o povo, ali no Monte Horebe, com os 10 mandamentos. Né? Capítulo 5, vocês vão ver aí. Chamou, pois, Moisés a todo Israel e disse-lhes: ouve, ó Israel, os estatutos e preceitos que hoje vos falo aos ouvidos. Aqui tem um tempo que foi estabelecido. Vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuidais em cumprir. O Senhor nosso Deus, fez um pacto, fez uma aliança conosco em Horebe. Tá vendo? Foi em Horebe. Não foi quando Moisés nasceu que foi feito o pacto. Esse pacto é a velha aliança. É a velha aliança, o velho pacto que foi feito aonde? No Monte Horebe. Moisés aproximadamente tinha uns 80 anos. Não foi quando ele nasceu que começou o antigo pacto. Por que eu falo antigo? Porque tem um novo. O novo veio por intermédio de Jesus Cristo. Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 8, no versículo 13. Diz assim: dizendo, novo pacto. É um novo conceito, a mesma coisa. Ele tornou antiquado o primeiro. O primeiro qual? Aquele que eu acabei de ler, que foi estabelecido com o povo de Israel, que era exclusivo para Israel, ali naquele contexto ali, no Monte Horebe. Então, o primeiro passou. E o que se torna antiquado e envelhece, perto está de acabar. Então, acabou quando Cristo veio. Quando Cristo veio, porque a finalidade da lei era apontando para Cristo, até que viesse Cristo. Romanos, capítulo 10, versículo 4. Pois o fim da lei, pois Cristo é o fim da lei, ou seja, acabou-se, porque Cristo veio. Agora, a questão aqui é a finalidade. Em outra versão fala, e a finalidade da lei era Cristo. Agora eu quero dizer para vocês, quando foi que acabou o tempo da antiga aliança e entrou a nova aliança? Saiu a antiga dispensação, a dispensação mosaica da lei, que foi estabelecida no Monte Horebe, como acabamos de ler, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 5, versículo 1 e 2, no livro de Deuteronômio.
Aonde foi? Aonde foi? No Monte Horebe. E agora? Quando veio o impacto? Jesus veio e trouxe a nova. Quando Jesus estabeleceu essa nova? Essa é a pergunta. Aí você me diz, no Novo Testamento. O Novo Testamento é novo pacto, significa. Não é as folhas em si. Não é os 26, 27 livros. Os 27 livros do conhecido tradicionalmente, didaticamente, como o Novo Testamento. Nós pegamos a Bíblia. Você pode pegar sua Bíblia aí. Pegamos a Bíblia e abrimos aqui. Quando diz, vamos abrir o Novo Testamento. Aí a pessoa abre aqui. Aqui, ó. Aí tem um nome. Novo Testamento. Novo Testamento. O Novo Pacto. Então a pessoa tem a concepção que quando eu abrir para cá, passou da folha branca, já estamos no Novo Testamento. Não. Errado. Aqui vai contar a história daquele que trouxe o novo pacto. E aqui vai mostrar também a história no momento que foi estabelecido o novo pacto. Desde então, a antiga aliança vai sendo reconhecida pelos habitantes daquele lugar e se espalhando, e até hoje está aí a nova aliança. Para quem não entende essa questão, fica bem complicado falar e citar Mateus capítulo 23 e o versículo 23. A pergunta surge, Mateus 23, 23. Capítulo 23, versículo 23 de Mateus. Ai de vós, escribe fariseus. Na linguagem de hoje, nós já vemos mais claro. Ai de vocês, mestres da lei. Já fala que estavam falando para a pessoa que estava debaixo da lei. Óbvio, Jesus nasceu debaixo da lei. Jesus nasceu. Livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Mas quando chegou o tempo certo, que quando é para Deus enviar, Deus enviou seu filho próprio, ou Deus enviou seu próprio filho, que veio como filho de mãe humana, que é a linguagem de hoje, e viveu debaixo da lei. Ele viveu debaixo da lei. Ou seja, no tempo que Jesus estava aqui na terra, ele estava vivendo debaixo da lei, por quanto ele foi circuncidado ao 8º dia, de acordo com Lucas. E outros rituais aconteciam. Jesus estava preparando o momento, preparando o terreno para estabelecer um novo pacto. Aonde foi que foi o ponto, o dia que foi estabelecido o novo pacto? Lembre, Jesus viveu debaixo da lei. Quando Jesus estava falando em Mateus 23, 23, para os escribas e fariseus, Jesus já tinha estabelecido a nova aliança, a igreja já tinha sido formada. Mateus capítulo 16, versículo 18. Vamos ler aqui. Mateus capítulo 16, versículo 18. Pois eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei. Ele falou que não estava, essa pedra edificarei. Ele ia edificar, está edificando até hoje, e começou futuramente. Edificarei a minha igreja, ela foi edificada. Vai ter o dia que ela foi edificada, vai ter o dia que ele estabeleceu a lei, ou seja, a lei não, a graça, e estabeleceu também a sua igreja. Mas, quando foi? Então surgem várias perguntas. Deve ser respondida essas perguntas, viu? Então, Mateus, capítulo 23, 23. Primeiro vou para Gálatas aqui. Linguagem de hoje. Jesus viveu debaixo da lei. Jesus viveu debaixo da lei. Quando Jesus falou para o fariseu sobre vocês fazem isto e aquilo e tal, deveis fazer isso, não é mentira aquela, dar o dízimo de tudo e tal, deveis dar o dízimo e tal. Jesus estava mandando para a igreja, Jesus já tinha morrido ali, Jesus já tinha estabelecido nova aliança, ou estava apenas ratificando o cumprimento
da antiga aliança mosaica para aqueles fariseus hipócritas que não praticavam a lei completa. Livro de Gálatas, ainda, capítulo 3, versículo 10. Pois todos quantos são da obra da lei estão debaixo de maldição. Pronto, obra da lei, estão debaixo de maldição. Você quer praticar o dízimo? Jesus estava falando para os fariseus, ele ainda não tinha estabelecido a nova aliança, viu? Eu já vou dizer logo antecipado. A nova aliança foi estabelecida na morte de Jesus, e não quando ele nasceu. Assim como Moisés, quando nasceu, não estabeleceu logo a antiga aliança, que é a lei mosaica, assim também, Cristo não estabeleceu quando ele nasceu. Houve um período que ele estabeleceu a nova aliança, assim como houve um período que estabeleceram a antiga aliança lá no Monte Horebe, depois de 80 anos de Moisés. Cristo, aproximadamente 30 a 33 anos. Ou 33 anos, aproximadamente. Pois está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as obras que estão escritas na lei, no livro da lei, para fazê-lo. Então Cristo estava ratificando para os fariseus, que estavam sobre a lei mosaica. Jesus estava dizendo para eles praticarem completo, não fazer aquilo, deixaram outra coisa, tinha que praticar completo. Bem, ai de vós, escreve fariseus hipócritas, está falando para pessoas hipócritas. Tá vendo? Pessoas hipócritas. Aqui não era para a igreja, para a igreja. Lembra? Não era para o discípulo, não era para a multidão, era para os fariseus. Pois que dais o dízimo da hortelã, do endo, tal. Porém, deveríeis fazer, sem omitir aquelas. Vocês devem cumprir o dízimo, levar para a casa do tesouro. E aí tinha toda a coerência, porque o templo estava lá, tinha o sacerdote e outras coisas que estavam em torno do dízimo. Hoje, essa palavra aqui, se você usar para dizer que Jesus está mandando você, a igreja, dar o dízimo, você está mentindo descaradamente, você está distorcendo o texto bíblico descaradamente e não conhece o que diz o restante da Bíblia sobre dispensação e sobre o sacrifício de Cristo. O Novo Testamento, de acordo com a realidade histórica do tempo de Jesus, começou quando ele morreu na cruz e não quando ele nasceu. Quando pegamos aqui a divisão na Bíblia do Novo Testamento, aqui é só uma forma didática de mostrar o preparamento para o Novo Testamento. O Novo Testamento começa quando Cristo morre na cruz e é reconhecido aos poucos, até que chega a Atos dos Apóstolos. E aí todos já reconhecem a nova aliança. Mas João já está dizendo que a lei foi dada por Moisés, a graça vieram por Jesus. Sim, Jesus, ele está escrevendo aqui, falando que a graça veio por Jesus, mas há um momento que é estabelecido. Não é quando Jesus nasceu, não, é quando ele morreu na cruz. Chega de blá blá blá. Vamos para a Escritura? Chega de dizer que tem que dar o dízimo. Mateus 23 está dizendo, Jesus está mandando. Jesus está mandando, não. Jesus não está mandando você, a igreja, dar o dízimo, não. Naquele tempo era um contexto diferente do atual, irmãos. Não vamos distorcer a Bíblia para se complementar, não. Vamos que diz a Escritura. Quando começou o Novo Testamento? Será que aqui, quando Cristo estava falando, já era o Novo Testamento? Você me diz, era o Novo Testamento. Mentira! O Novo Testamento começa quando Cristo morre. Um testamento só tem valor quando o testador morre. É estabelecido. O pacto, que a palavra Novo Testamento ou pacto são coisas semelhantes. Coisas semelhantes. No caso de Moisés, foi estabelecido um pacto, não como um testamento, mas como uma aliança com uma pessoa, ou umas pessoas, nação israelita. Hoje é um testamento, isto é, promessas de um pacto diferente do primeiro. Lembra que é diferente do primeiro. Então, num caso, tinha que haver a morte para poder confirmar essa aliança. Vamos lá. O testamento de Moisés era animais mortos, figurando o Cristo que ia morrer e estabelecer a verdadeira aliança, que seria com seu próprio sangue. Não sangue de animais. Livro de Hebreus, capítulo
9, versículo 15. Olha o que está escrito. E por isto é mediador de um Novo Testamento. Lembra, o Novo Testamento, aquela folhinha branca que tem aí, Novo Testamento, você tem que atentar para essa do capítulo 9, versículo 15 de Hebreus. E por isto é mediador, que está falando de quem? Quanto mais o sangue de Cristo, está falando de Cristo, do sacrifício. E por isto é mediador de um Novo Testamento, um novo pacto, para que, intervendo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, que é o antigo, o chamado recebe a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Ou seja, tem que haver a morte. Lá em Mateus 23, 23, Jesus já tinha morrido na cruz. Você me diz, não, irmão Daniel. Por isso mesmo, ali é a antiga aliança. Jesus estava ratificando para que eles viessem praticar, aqueles que estavam sentados na cadeira de Moisés. Jesus estava preparando um momento da nova aliança. Porque onde há testamento é necessário que intervenha o testador, a morte do testador. Porque o testamento tem força onde houver morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador viver? Tinha algum valor a nova aliança enquanto Jesus estava vivo? Ou seja, na carne, antes da morte para a ressurreição, tinha algum valor? Não. Ele estava preparando, era uma preparação. Quando Cristo deu brado na cruz do Calvário, foi estabelecido a nova aliança. Livro de Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26. Aqui ele vai dizer, Jesus Cristo, estava perto da morte dele, estava perto de estabelecer o novo pacto. Porque este é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muito para a remissão dos pecados. Estava dizendo do corpo dele que, posteriormente, depois da ceia, ele ia para o lugar chamado Getsemane, e ali ele seria pego, e depois do que ocorreu, vocês conhecem, ele seria morto, derramado sangue, para poder confirmar o testamento. No contexto, vocês podem observar. Cristo, ao morrer no Calvário, ele estabeleceu, sim, ele cumpriu, consumou, e ali no brado, quando ele disse, está consumado, ou seja, está cumprido. E ali começa um novo pacto. Livro de João, capítulo 19. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Aqui foi estabelecido a nova aliança. Desde então, a nova aliança vigorou. Começou a ter força. Começou a ter valor. Nós nos encontramos depois da ressurreição de Cristo. Jesus falando, encontrando com os fariseus e mandando dar dízimo. Os amigos e irmãos, quando pegaram a Bíblia, presta atenção. Atos preparativos para a nova aliança e atos praticável ou que era praticado na lei mosaica. Entre o nascimento e a morte de Cristo existe passagem que é preparação para a nova aliança e outras passagens que é passagem velha da antiga aliança, que estava sendo ratificada para o cumprimento da lei mosaica. Neste caso está incluso Mateus capítulo 23, versículo 23. E não serve de base para uma pessoa praticar o dízimo, como assim quer os conhecidos pastores. Espero que todos tenham entendido na Escritura Sagrada. Espero que todos tenham entendido. No próximo vídeo vamos falar sobre o dízimo na graça. Qual é o dízimo? O que é, como a igreja local, como o povo de Deus tratam a finança, como é? É o dízimo? Como é que é? Tem essa nomenclatura de dízimo ou como é que é? Nós vamos estudar. Aí vamos partir de Atos até as Epístolas Paulinas, porque ali já começa definitivamente a reconhecibilidade do novo pacto que foi estabelecido na cruz do Calvário, por morte do Senhor Jesus Cristo. Na ressurreição, ele trouxe a esperança, a justificação. Que o Eterno abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, e espero que tenha sido explicado esse versículo.